O recorte hoje é sobre uma coisa o livro mais importante que existe, tá? E é aquele que o analfabeto funcional não lê, não usa, não valoriza e se ofende quando é confrontado o que ele não usa, que é o dicionário. Recorte hoje é o dicionário, também injustamente chamado de pai dos burros. É uma injustiça, porque o dicionário é pai dos inteligentes. Tá? Exatamente. Então, assim, as pessoas inteligentes precisam ler dicionário. Tá? E o burro não alcança o dicionário. Tá? Tem dois tipos de pessoas que não precisam do dicionário. Os burros, justamente, tá? Porque não alcançam, estão aquém. Tá? O dicionário é aquele que diz o que é das coisas. Tá? Então, o que é os conceitos sobre as coisas, tá? O que são os conceitos sobre as coisas, mais correta e precisamente falando. O analfabeto funcional não alcança o que é, ou o que são, porque ele não alcança conceitos. No horizonte do analfabeto funcional, ele tem o que das coisas. Em sentido muito preciso, há uma diferença entre o que é uma coisa e o que é uma coisa. Que é uma ordem. Que é um fato bruto, é algo do domínio do sensível. E é o que o analfabeto funcional busca, ele busca a ordem, ele busca que fazer, que é diferente de o que fazer. A maioria das pessoas não precisa entender o que faz para fazer o que faz. Aí o domínio justamente do analfabeto funcional. O dicionário não dá respostas. Que você vai fazer? Que você não vai fazer? Qual foi a ordem que você recebeu? O que a subjetividade de quem mandou é? O dicionário tende a uma objetividade de dizer o que é um conceito. Tá? Então é uma coisa que para o analfabeto funcional é problemática. Eles não alcançam. Então os tipos que não leem dicionários, os que estão aquém, literalmente os analfabetos funcionais, os burros mesmo. Porque chamar dicionário de pai dos burros é um exagero, entendeu? E os gênios, exatamente, e os gênios, que estão além. Agora, as inteligências meramente normais, de acordo com a normalidade do que deveria ser um homem inteligente, não com o comum, mas com o normal, ele precisa do dicionário. Ele precisa demais do dicionário. E também é uma visão ingênua supor que dicionário meramente estabelece convenções das línguas. Claro que estabelece. Diante de uma palavra, um léxico, tá? Você precisa ver quais são os sentidos convencionais atribuídos àquele léxico. Ok, isso é verdadeiro, mas isso é pobre. O uso e o manejo do dicionário também outorga um maior discernimento, sim. A pessoa com o hábito de consultar dicionário, que consulta dicionário corretamente, ela discerne melhor as coisas. Por quê? Porque ganha mais conceitos, ganha mais aparatos intelectuais que tonificam a nossa estrutura perceptiva. Sim. Você conhece uma definição de uma palavra. Quando você vê as várias acepções que elas podem ter, tá? Você vai ao mundo e vê mais coisas. Tá? Você vê mais, você percebe mais, você capta nuances maiores dessas coisas. Tá? Então, assim, dicionário é fundamental, gente. Um dos jeitos de você saber exatamente que alguém é analfabeto funcional, tá? E que, pois, não alcança níveis razoáveis de inteligência, saber se não usa dicionário. Não tem o hábito de usar dicionário, ou é burro, ou é gênio, porque aí não precisa. Aí o gênio discerne sozinho, ele tem uma intuição, o gênio ele chega num lugar e ele vê tudo. Ele sabe discernir tudo. Ele sabe pegar uma ação e decompor. Mas bateu, tá? Tudo bem, bateu quer dizer um zilhão de coisas. Mas bateu porque quer dizer que foi agressivo, quer dizer que só colidiu. Há diferença entre bater e colidir, por exemplo. Um gênio já discerne claramente que são dois verbos com semânticas sutis diferentes. Mas uma pessoa normal tem que ir no dicionário. Bateu, colidiu, encontrou, trombou, contrastou. Tá? Tem
semelhanças e dessemelhanças. Tá? Tudo na realidade é um conjunto de semelhanças e dessemelhanças. E o dicionário é o conjunto para dar isso através de semelhança. Você vai lá no dicionário, é uma definição de uma palavra qualquer. Ele vai te dar elementos de semelhança e elementos de dessemelhança. E isso vai ser o funcionamento da inteligência. É o funcionamento da inteligência. Por quê? Porque é o funcionamento do discernimento. Tá? Agora, quem não cultiva o dicionário realmente fica só no mundo do quê? O que é bruto, o que é fino, sutil, demanda aí de atenção especializada que é cultivada. Eu não sei até que ponto tem base sólida, mas eu participei de um ambiente uma vez que recomendava que a cada dia nós deveríamos consultar o dicionário para pelo menos 4 termos, tá? Como um meio de expansão do nosso arcabouço lexical. Temos mais conceitos para ver, entender e comunicar melhor. Tomar muito cuidado com o pessoal que limita os aparatos, as posses, habilidades linguísticas apenas para o domínio comunicativo. A boa comunicação tem que ser uma consequência de uma boa inteligência. Então, eu sempre ponho aqui o foco da posse, da apropriação, da habilidade linguística como desenvolvimento primeiro do ser, do intelecto, inclusive. E depois você comunica bem. Tá? Há muito essa subversão. Mas se pregava assim, tem quatro palavras por dia você deveria consultar. Aumenta o seu léxico, aumenta a tua visão, aumenta também a sua capacidade, de comunicar e etc. Não sei até que ponto isso daí é preciso. Eu consulto o dicionário diariamente. Tá? E você vê uma questão curiosa. É muito difícil escrever um artigo sem consultar dicionário, gente. Raríssimo. Se eu escrever um papel aqui, um recado, fui à padaria comprar pão, eu não vou usar dicionário, mas eu vou escrever artigo, vou escrever post para ver ortografia, para ver nuances de significado. O dicionário dá uma objetividade e te dá uma firmeza, que é o que o analfabeto não quer, gente. Absolutamente. Ele precisa ter uma zona fluida. O analfabeto funcional não tem objetividade. Ele tem que resolver os assuntos a partir da subjetividade afetiva daquela interlocução que ele está vivendo, que é o que bruto. Um dicionário pode te dar acepções diferentes da mesma palavra para aspectos diferentes da realidade, mas ele não entra na interlocução afetiva, qual é o afeto de uma interlocução em concreto, que é o que o analfabeto busca. O analfabeto não usa palavras pelo valor efetivo, objetivo delas. Ele nem alcança o conceito delas. Ele só trabalha, querem que eu faça, não querem que eu faça. Vão aprovar, não vão aprovar. Foram simpáticos ou não foi simpático. Ele não alcança isso. E o dicionário, obviamente, não alcança isso. Ele vai te dizer, tem dicionários especializados, tem dicionário que diz vários contextos da palavra, ok? Depois tem os especializados. Tá? Um dicionário, um termo é um termo no uso coloquial. Pode ser uma outra coisa no domínio jurídico, pode ser outra coisa no domínio médico. Tá? E isso o dicionário vai dividir. Os dicionários regionais. Que alegria, a alegria de você ver dicionários regionais. Eu já tive a alegria de ler o dicionário de gauchês, coisa linda, gostoso. Você vê aí uma questão de cultura, mas é outro viés do que a gente está falando aqui. Tá? E aí o que acontece? A recorrência ao dicionário é hábito das mentes inteligentes. Os analfabetos se ofendem. Você lê um dicionário? Já tive advogado lá no escritório que escrevia coisa com erro de ortografia brutal, com imprecisão, um negócio assim, a imprecisão semântica, gente. Começar um assunto, desenvolver tão somente o assunto, usando sinônimos por uma questão de rima, por uma questão de fluxo é legal, mas usar sinônimo que é meio sinônimo, mas já muda o viés do significado semântico, é bárbaro. Aí cheguei para advogado, mas vocês leem dicionário? Se ofendem. Como você ler dicionário fosse uma ofensa. Vai ler o dicionário? É óbvio, mas isso ganhou caráter ofensivo. Tá? Quando é exatamente o oposto, esse nome da inteligência, onde você for, você vai ter o dicionário. Você quer montar uma biblioteca, você começa com dicionário. Dicionário bom. De preferência 2 ou 3. Tá? Isso é o cultivo da inteligência. Né? Aí existe sempre aquela questão, mas tem que conhecer as palavras, quanto as palavras tem que conhecer.
Eu tenho aqui também uma coisa, eu não sei, aqui rigor subjacente tem, tá? Mas eu achei várias fontes diferentes na internet dizendo que você tem um arcabouço lexical de até 2.000 palavras, você tem um cotidiano pobre. Tá? Eu geralmente é um analfabeto funcional que está falando aqui. Se você já chega em 4.000, você tem um cotidiano, você tem suporte para dar cabo a discussões, interlocuções num cotidiano razoável. Até 6.000 você consegue ter fluxo nos cotidianos, nos ambientes acadêmicos científicos. E acima disso você é um erudito. Tá? O número máximo de verbetes que eu pesquisei aí são 435.000 verbetes do Aurélio Online. Tá? E, enfim. Então, livro mais importante que a gente tem, gente? Dicionário. Qual o jeito melhor que você pode ter de crescer? Ler dicionário. Ah, mas você vai escrever. Lê o dicionário. Te ajuda na ortografia, te ajuda acima de tudo na semântica. Aliás, na semântica e acima de tudo, na capacidade de perceber. Né? A capacidade de perceber a realidade. Você tem ali ortografia, semântica, tem um detalhe que a gente vai falar em lives futuras, que é a consciência fonológica. Tá? E, enfim, você tem morfologia, né? E você tem um ganho da percepção pelas nuances das semelhanças e diferenças entre as coisas. Tá? Ah, mas o cara nunca leu o dicionário, é ignorante. Ou é gênio. Ponto. Ah, mas o cara não quer usar o dicionário. Tá viciado. Mas enfim, Monteiro Lobato, olha só. Uma coisa muito bonita. Eu estive no sítio do Pica-Pau Amarelo há uns anos atrás. Conheci a Saleta, a biblioteca que ele ganhou. Tá? Ele ganhou uma biblioteca do avô, está até hoje intocada aquela biblioteca, monte de dicionário. Dicionário de língua portuguesa, dicionário de ciências naturais, dicionário de francês, dicionário comparado do não sei o que. São estantes de dicionários. Lembremos que o Monteiro Lobato era o defensor da gramaticalização desse sentido e cujo começo, gente, é dicionário. Tá? Então, o livro mais importante, se a pessoa não lê, não cultiva, não maneja dicionário, você já sabe a resposta. Abraços.